Beleza, vamos para um outro cristal agora. Vamos para o CCC A2, né? Então, quais eu tenho átomos em quais coordenadas aqui? Bom, da minha célula unitária eu tenho um átomo na posição 000, um átomo na posição 666, né? Na célula unitária. Então, vamos lá para a equação do fator de estrutura. Tá lá, FHKL, aquilo lá, grupo espacial, isso aqui, não importa tanto agora, depois eu explico o que a gente pode usar o grupo espacial para simplificar essa ideia. Bom, e aí? Talvez vocês já tenham feito isso para raio-x, mas então agora é uma soma, tenho dois átomos. Se é o CCC, esses dois átomos são iguais, né? Seja uma solução sólida ou um metal puro, esses átomos são iguais. Já explico como que a gente faria se fosse uma solução sólida ao invés de um metal puro. Mas então o que a gente faria? Essa soma aqui. Né? Então tem um átomo na posição 000, aqui em cima da zero, um na posição 1, 1, meio, meio, meio. Né? Então eu acabo com essa somatória aqui, certo? O 1 do átomo em 000, o meio, 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 percebe que agora vai depender do HKL que eu tenho, não tem como, né? Só para o cúbico simples eu não dependo do HKL que eu tenho, né? E aí, então, para esse caso, a gente consegue fazer essa conta aqui, né? Essa simplificação aqui. Então, se H mais K mais L for um número par, o que eu caio, né? Então, se aqui dá um número par, eu caio aqui em cima, né? Em 1 mais E elevado a alguma coisa do tipo 2πi ou 2nπi, né? Essa relação aqui. Se eu me lembrar, então, cosseno de qualquer número par vezes π dá 1. Seno de qualquer número par vezes π dá 0. Né? Então, esse termo aqui, ele sempre vai dar 1. Né? Então, vai dar 1 mais 1. Né? Se H mais K mais L for par, isso dá 1. Esse segundo termo também dá 1. Então, o fator de estrutura dá 2 vezes o fator de estrutura desse átomo I aqui. Né? Que está lá nessa posição. Agora, se H mais K mais L for um número ímpar, o cosseno de um número ímpar vezes π dá menos 1, o seno de um número ímpar vezes π dá 0, então essa soma, esse segundo termo aqui dá menos 1, ou seja, menos 1 mais menos 1, 1 mais menos 1, ou 1 menos 1, 0, né? Meu fator de estrutura dá 0, ou seja, qualquer reflexão que tenha H mais K mais L ímpar é proibida para o material CCC, certo? Então, o que isso aqui está mostrando para a gente? Se H mais K mais L for ímpar, não vejo ponto. Se H mais K mais L for par, o fator de estrutura é sempre o mesmo, é duas vezes o fator de estrutura desse elemento I aí, tá? Então, só antes de continuar, e se fosse uma solução sólida? E se fosse um material 50% A, 50% B? O que a gente modificaria? Na verdade, o que a gente faria a gente tem, então, átomo A, isso daqui, com 50%. Esse aqui também, 50% dos casos a gente tem. E o B, a mesma coisa, com 50%. 50%. No fim da conta, dá exatamente a mesma coisa. A única diferença é que isso aqui, ao invés de ser o fator de estrutura do átomo A, ele é fator de estrutura do átomo A vezes meio, mais fator de estrutura do átomo B vezes meio. Tá? Mas como todos os átomos são iguais, é como se então esse novo F aqui que está multiplicando tudo, essa média ponderada aqui dos dois F. Se eu tiver 80% de A, 20% de B, vai ser o 0,8 aqui, 0,2 lá. Tá? Como os átomos são iguais, é como se eu fizesse aí essa média. Eu faço essa média aí entre os fatores de estrutura. Tá? Isso vai dar completamente diferente se essa fase for ordenada, que é o que a gente vai falar, que aí esse átomo e esse átomo não são iguais. Tá? Então, para o CCC, é isso aqui que acontece. Então, agora a gente tem que incluir essa nova restrição aí. Né? Então, por exemplo, quando a gente for montar o padrão 100 dessa estrutura, vamos fazer essa tabelinha aqui primeiro para ajudar a gente. Esse plano aqui, agora pensando nessas reflexões, a reflexão 100, ela vai difratar? Não, né? Por quê? Porque H mais K mais L não é par, é ímpar. Então,
essa reflexão aqui não vai estar presente em nenhum padrão de difração. Essa daqui, a soma dá 2 difrata, essa dá 3 não difrata, essa dá 4 difrata, essa dá 5 não difrata, essa dá 6 difrata, né? Podemos até complementar aqui. Ela entra ou entraria em qual padrão? Essa aqui entraria no padrão 010, e no 001, e no 00, não, no 00 não, né? Desculpa, porque essa é 100, né? A 010 entraria nessa e entraria na 100, né? Aqui falando no padrão no sentido de direção. Agora, então, quando a gente montar o nosso padrão 100, a gente mantém aquela relação. O VW vezes a KL tem que dar 0, né? Vai dar, é daquela condição de difração que a gente viu lá, é da esfera de Evald da rede recíproca. Né? Então percebe que ele parece o do cúbico simples que a gente viu antes. Só que a reflexão mais interna aqui, se a gente lembrar do cúbico simples, qual que era? Era 100. Nesse outro cristal agora, no meu CCC, pode ser 100? Não. Essa daqui pode estar presente? Pode. Né? Então essa aqui não vai estar presente, essa aqui não vai estar presente. E a 200? A 200 pode estar presente? Pode. Essa aqui vai estar lá. E a 210? Soma dá 3, não vai estar presente. Percebe que aqui tinha todas as reflexões. Lá não. Essa aqui tá. Essa aqui não tá. Essa daqui tá. Essa daqui não tá. Essa tá. Essa tá. Essa tá. Essa tá. Certo? Percebe como o padrão tá bem parecido, só que tem várias reflexões que estão presentes na do cúbico simples que não estão presentes na do CCC. Mas a cara dele é bem parecida, né? Daria isso aí. Então percebe que esse aqui na verdade é a mesma constante de câmera do outro, né? Como se fosse o mesmo parâmetro de... Percebe que eles estão um pouco mais espaçados aqui. Né? Então essa primeira reflexão aqui, ela é a 011, né? Por exemplo, padrão 100. E essa de cima aqui é a 0 menos 1, 1. Né? Não tem a 100 aqui, a 011. Nesse caso, a 010 ou a 001. Elas não estão presentes aqui. Nessa direção, a primeira presente é a 002. Se eu tivesse a 001, ela estaria aqui na metade entre a origem e a 002. Né? Então, o meu padrão vai ser assim, ele tem que ser assim. Todos os ângulos também está tudo respeitado. O ângulo aqui entre esses dois é 45 graus, tá? Entre esses dois é 90 graus e por aí vai. Tá? Então eu consigo montar não só esse, mas qualquer outro. Padrão 010 agora. Esse vai ser um pouco diferente do que a gente viu no caso passado. Né? De novo, a reflexão mais próxima aqui, se eu tivesse todas, seria a 010, mas ela não é permitida. A primeira permitida é essa daqui. A menos 101, a segunda é essa daqui. Então, meu padrão tem que ter essa cara aqui, não tem outro jeito, tá? Consigo montar qualquer um também, 1, por aí vai, tá? O 1 é um interessante para essa estrutura, se a gente olhar aqui, o do cúbico simples, percebe que todos têm a soma da par. É uma coincidência, tá? É uma coincidência nesse caso. Né? Então percebe que todos aqui dá a soma par. Esse aqui é o do cúbico simples que a gente tinha visto antes. Então, se eu tiver um material que ele é cúbico, que ele pode ser ou cúbico simples ou cúbico de corpo centrado, e eu for na direção, eu tirar só um padrão na direção 1, eu não vou conseguir dizer se ele é cúbico simples ou se ele é cúbico de corpo centrado. Tá? Isso numa reação de ordenamento entre um CCC e um B2, por exemplo, que a gente vai discutir, isso seria a pior coisa do mundo. Então, se eu quiser identificar se ele é CCC ou B2, ou seja, se ele é cúbico de corpo centrado ou cúbico simples, se eu for no eixo de zona 1, eu não vou conseguir dizer. Então, de novo, olha como a gente tem que ter um pouco de entendimento do que a gente está fazendo antes de ir lá. Porque se você simplesmente fala, eu vou tirar um padrão só e determinar. Se você tirar um padrão errado aí, entre aspas, não é errado, né? Mas é um padrão que não te informa nada. Nesse caso, se você quer saber qual que é a estrutura, se é uma ou a outra, esse padrão não vai te dizer nada. Então, assim, 90% das vezes é bom a gente ir para o... 90 não, 100% das vezes. Se for a nossa amostra, é bom a gente ir no microscópio, chegar no microscópio
tendo feito uma pesquisa antes e saber o que a gente quer fazer. Porque se a gente for lá na sorte, né, a não ser que seja uma amostra que você não faz ideia o que esperar, mas se você chegar lá na sorte, pode ser que você tire muito resultado, você gaste a maior parte do seu tempo, do seu dinheiro aí na análise, para tirar resultados que não tem utilidade nenhuma para você. Pode ser que um eixo de zona especificamente seja o que resolve o seu problema. Então você tem que chegar no microscópio já sabendo qual que é o eixo de zona que você quer para você tirar a informação que você precisa. Tá? E o da B2, então, que era o que eu estava falando. Agora, a B2 é diferente. Isso aqui não é uma solução sólida CCC, né? Vocês devem lembrar. Então, por quê? Porque o átomo que está aqui e o átomo que está aqui são diferentes. Né? Então, o que eu tenho aqui, por exemplo, se for ferro-alumínio, é um átomo de ferro na posição 000 e um átomo de alumínio na posição meio, meio, meio. Então, quando eu fizer agora meu cálculo do fator de estrutura, né, no CCC isso aqui dava 0 mais 1. Aqui. Isso aqui dava 0 mais 1. E o que eu estava multiplicando aqui era esse F aí, que era o, por exemplo, do ferro. Né? Ou se fosse uma solução 50-50, seria 50% de um mais 50% do outro, mas era o mesmo F para as duas posições atômicas, porque o átomo que tem nas duas posições atômicas era igual. Agora não é. Né? Agora o meu átomo que está aqui é diferente do átomo que está aqui. Então quando eu fizer a somatória, o termo no 000 vai ser diferente do termo no meio, meio, meio. Né? Então eu vou ficar com essa soma aqui, se for exatamente estequiométrico ferro-alumínio, vai dar essa soma aqui. Então agora percebe, se o meu H mais K mais L for par, eu caio naquele mesmo caso, isso aqui dá 1, isso aqui dá 0. Então dá 1 aqui o segundo termo. Então eu tenho F do alumínio mais F do ferro. Né? Agora, se ele for ímpar, esse segundo termo aqui dá menos 1. Ou seja, eu caio em fator de espalhamento ferro menos fator de espalhamento do alumínio. Ou seja, aqui ele é permitido, aqui ele também é permitido, porque o fator de espalhamento do ferro é diferente do fator de espalhamento do alumínio. Mas o F de planos com H mais K mais L par, ele é forte, né? Ele é maior, ou seja, essa reflexão vai ser mais intensa. Essa análise qualitativa a gente pode fazer, tá? Ó, esse fator de espalhamento ele é bem maior que esse, então essa reflexão vai ser maior que essa, tá? O quantitativo que é difícil. Esse fator de espalhamento, vamos supor, você faz a conta e esse fator de espalhamento dá 5 vezes esse. Então essa reflexão vai ser 5 vezes mais intensa que essa. Isso só seria verdade se ele fosse, se a gente tivesse uma amostra super fina na condição cinemática e a gente colocasse essas duas reflexões na condição de Bragg. Mas, na prática, é muito difícil a gente ter uma amostra fina o suficiente para a gente usar essa aproximação cinemática. Né? Então, como que vai ser esse padrão, se a gente for no padrão 00? Ele tem a característica, né, esse material ele é cúbico simples. Né? O que essa conta do fator de estrutura está falando é que todas as reflexões são permitidas, só que essas são fortes e essas são mais fracas. Então a gente veria alguma coisa assim. Então percebe que as reflexões do CCC, né, que são as com soma par, elas são fortes no meu padrão da B2. As que são só do cúbico simples, que são com a soma ímpar, elas também são permitidas, mas elas são bem mais fracas, né? A intensidade delas é bem menor. Então elas vão estar presentes e vão estar lá. Então o padrão tem que ter essa cara aqui. Né? Até uma pergunta que a gente faz quando está fazendo em raio-x é se aqui esses dois elementos for, por exemplo, ferro e cobalto, tá? Não forma essa estrutura, mas só para a gente pensar, ou cobre e zinco, por exemplo, que forma. Se esses dois elementos forem muito perto um do outro na tabela periódica, o que acontece? E esse valor aqui dá quase zero, né? Porque o fator de estrutura escala com o peso atômico, o número atômico, né? Agora, se esses dois elementos estiverem muito longe na tabela periódica, ferro-alumínio é um pouco longe, mas vamos colocar aqui alumínio e zircônio, por exemplo. Aí, se isso acontecer, essa diferença aqui ela vai ficar grande, porque esse valor vai ser grande, esse valor vai ser pequeno. Né? Então, essas duas reflexões aqui vão ter intensidades muito mais próximas do que se fosse o caso, por exemplo, do cobre-zinco. Né? Então, essa informação estaria contida aqui nesse padrão. Né? Então, como essa fase aqui ela pode se formar a partir da CCC, né, uma relação de ordem-desordem, que vocês devem ter aprendido, ou seja, a gente parte de uma condição aleatória. E no ferro-alumínio isso pode acontecer. A gente desce abaixo de uma certa temperatura
Então, acima de uma certa temperatura, isso aqui é desordenado, ou seja, não é a estrutura B2, ela é CCC. Abaixo de uma certa temperatura, ela sofre o ordenamento, ou seja, os átomos de ferro vão preferencialmente para os vértices e os de alumínio para o centro, ou o contrário, né? Mas tem duas possibilidades de ordenamento, né? O ferro no vértice, o alumínio no centro, ou o alumínio no vértice, o ferro no centro. Então, tem essas duas possibilidades, né? Ele vai passar o padrão que não tinha essas reflexões aqui, abaixo de uma certa temperatura, vai aparecer quando esse ordenamento acontecer. Então, a gente chama isso, né, essas reflexões extra aqui, de reflexões de superrede, né? Reações de ordenamento sempre geram cristais aí de simetrias menores, tá? Com um grau de simetria menor. Nesse caso aqui, ela perdeu o centramento. Ela tinha o centramento, que era uma operação adicional aí de simetria, com o ordenamento perdeu a simetria. A gente pode ter outras reações de ordenamento aí que perdem mais simetria. Por exemplo, eu posso ir de um cúbico para um tetragonal, de um cúbico para um monoclínico, tá? Então a gente vai tem perdas aí de simetria. Então, cada perda de simetria a gente vai gerar novas reflexões aí, reflexões essas que a gente chama de reflexões de superrede. Então, por exemplo, no microscópio, agora eu vou misturar um pouco o conceito de imagem aqui. Se eu fizer uma imagem de campo escuro usando essa reflexão aqui, percebe que ela é presente para B2, né? Mas ela é ausente da CCC. Então, essa imagem aqui eu acho que ela é super legal, porque isso aqui é uma amostra que ela tem um gradiente de composição. Então, aqui ela é bem pobre em alumínio. Então, aqui ela é para qualquer temperatura desordenada. Ela é CCC. Tá? Na verdade, não é CCC, é uma outra reação de ordem e desordem, mas vamos pensar para essa explicação que é como se aqui ela fosse CCC e aqui eu tenho um teor de alumínio bem alto, que aqui eu teria como se fosse a B2. Se eu vier aqui e fizer uma imagem de campo escuro com essa reflexão aqui, primeira coisa que eu noto, essa imagem aqui, é que essa região aqui, onde eu tenho a B2, ela vai ficar clara, tá? Ela não está clara inteira aqui, porque essa amostra tem uma certa, isso é bem comum, a gente vai falar mais pra frente, mas ela é um pouco, ela tem uma pequena deflexão aí. Então, ela está mudando um pouquinho a orientação, mas dá para ver que essa região aqui embaixo ela está ficando iluminada. Aqui em cima, como eu não tenho nada ali em cima difratando nessa direção aqui, né, que é o padrão da CCC, seria o equivalente a eu estar colocando a minha abertura aqui de área selecionada aqui, onde estaria a reflexão 001, mas por ela ser CCC ela não apresenta, ela não vai exibir intensidade difratada nenhuma naquela direção. Então fica escuro, né? E o que a gente vê nessa região de transição aqui, que a gente está aumentando o teor de alumínio, a gente está tendo ordenamento, essa reação de ordenamento, em temperaturas cada vez maiores. Quanto maior a temperatura da reação, mais grosseiro fica. Então isso aqui, esses domínios que vocês estão vendo aqui, que a gente consegue ver bem claramente aqui na microscopia de transmissão, é o que a gente chama aí, né, esses contornos são os contornos de antifase, que elas separam. Tudo aqui seria como se fosse a B2, é a fase ordenada, com a mesma orientação, só que uma região ordenou com o ferro no vértice e a outra ordenou com o alumínio no vértice. Então, quando a gente faz essa imagem de campo escuro usando essa reflexão, a gente consegue ver esses domínios aí, tá? Esses domínios aí separados pelos contornos de antifase. Então, uma caracterização essa que você não conseguiria fazer por nenhuma outra técnica. Isso aqui é a imagem de campo claro que vocês estão vendo aqui. Percebe que na imagem de campo claro, o contraste aí desses contornos de antifase, né, do inglês aqui APB, Anti-Phase Boundaries, percebe como esse contraste é difícil de ver. Isso só porque a gente está numa orientação muito específica, que é com esse plano aqui na condição de Bragg, que é o que a gente chama de two-beam condition. A gente vai ver isso mais para frente, o que é. Então, eu não estou para aquela imagem nessa orientação aqui. Tá? Eu estou numa outra orientação, que é a única orientação que me permite ver isso aqui. Então, nesse caso aqui, nesse trabalho, a gente estava estudando a formação desses contornos de antifase nessa liga aqui, que não importa o material, importa a análise, né, para esse caso. Então, para a gente ver isso daqui, a gente tinha que orientar a amostra nessa posição específica e fazer essa imagem de campo escuro com essa reflexão específica, senão a gente não ia ver nada. A gente não ia conseguir dizer se isso aqui estava acontecendo ou não. Tá? Então vou dar uma pausa aqui, depois eu volto pro
no próximo vídeo, terminando essa sessão aqui de contornos de fatores de estrutura.